Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos falar sobre o tema felicidade em Aristóteles. E Aristóteles ele escreveu esse livro muito bom, livro Ética a Nicômaco, que eu recomendo que você possa adquirir esse livro. Vou colocar o link da Amazon para que você possa adquirir este livro também por meio deste vídeo, para facilitar também você. E lembrando que toda vez que você adquire um livro com os links que nós colocamos, você também está colaborando com esse canal. Felicidade, para Aristóteles, como nós já sabemos, né, também tem o nome de eudaimonia. Eudaimonia é um nome de felicidade, entre aspas, né, no grego. Só que sempre quando nós traduzimos uma palavra do grego para a língua portuguesa, ela parece que ela fica mais simples, reduzida daquilo que de fato ela é. Eudaimonia tem todo um contexto também histórico. Por exemplo, se você for fazer uma tradução literal, a palavra eu é boa, é bom. Daimon é como se fosse um gênio. Esse gênio, para Aristóteles, era responsável para a condução da sua vida. Então, condução de uma boa vida. Então, eudaimonia está relacionado também com uma boa vida. E, obviamente, na perspectiva dele, essa boa vida é a própria felicidade. E o que é a felicidade? Existem vários filósofos que vão trabalhar o tema da felicidade de maneiras distintas. Alguns vão trabalhar a felicidade como a perspectiva das paixões, do desejo, do prazer, outros dos bens materiais, e assim a gente vai descobrir diversos filósofos aí que vão desenvolver a temática da felicidade, cada um com a sua perspectiva. Já Aristóteles, a felicidade está relacionada com a finalidade e também com a virtude. Obviamente, isso significa que a felicidade está e ela necessita principalmente da razão. A razão precisa mediar as nossas escolhas, os nossos atos, a nossa busca da felicidade. Não é simplesmente um ato, por exemplo, movido por nossas paixões, pelo nosso desejo, por querer saciar um desejo. Que, por exemplo, Aristóteles, até nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que desejo também os animais possuem, desejo sexual, desejo de comer, desejo de beber, tá certo? Então, nós que somos racionais não podemos estar no mesmo patamar dos animais. Nós temos desejo sim, mas não é a partir do desejo que vai gerar a felicidade para cada um de nós. É algo superior, que é a razão. A razão, para Aristóteles, vai direcionar também a nossa felicidade. Obviamente, quando se trata de felicidade, ele vai falar então de areté. Areté, para Aristóteles, é virtude, que é também uma palavra grega, que também, simplificando, significa, obviamente, virtude, como eu estava falando desse problema. Só que areté, ela não é só virtude, ela na linguagem grega, na tradução, seria, além de virtude, ela é perfeição, ela dedicação, ela engloba várias situações. Por exemplo, qual seria a areté do ouvido? Escutar bem. A areté de um professor? Educar bem, ensinar bem. Qual seria a areté de um aluno? A areté do aluno seria aprender bem, ser um bom aluno, ou seja, possuir inúmeras virtudes que possa agregar e ao somar possa transformar aquela pessoa ou aquela coisa ou aquele ato em um ato bom, virtuoso. Para Aristóteles, então, toda vez que nós trabalhamos felicidade, está relacionado com o bem final daquele ato, tá certo? É claro que ele entende que existem bens que são passageiros, que ele chama de bens parciais. Peguei cola aqui. Que ele chama de bens parciais. Um exemplo.
Um aluno que está fazendo o ensino médio, ele vai fazer o Enem, ele enxerga no Enem um bem. Só que ele não está fazendo o Enem pelo Enem. Ele enxerga o Enem e quer algo a mais do Enem. Tá certo? Que é a universidade. Quer ingressar na universidade. Quando nós falamos, eu quero ser feliz, a gente se pergunta, por que queremos ser felizes? E como a gente quer ser feliz, por exemplo? Eu quero ser feliz rico. Mas a gente pergunta, por que você quer ser rico? E você acha que a felicidade está na riqueza? Na verdade, ali é um bem parcial. A riqueza é um bem parcial, não é um bem final. O bem parcial, riqueza, vai me gerar outros bens, como, por exemplo, segurança, bem-estar, possibilidade de fazer coisas que talvez alguém com menos condição social não conseguiria. E assim vai, viagens, etc. Essa realidade dos bens parciais, a gente vai, se a gente se pergunta, e é interessante que a gente faça essa análise pessoal, o porquê das nossas escolhas, nós vamos chegar num bem que é final, que é a felicidade. É muito interessante a gente entender que tem que ter sempre um bem final, nesse bem final, uma resposta concreta para Aristóteles. Ou alguém tem que ser, no caso, aquele que vai gerar ou proporcionar essa busca pela felicidade. Tá? Nós podemos colocar em Deus ou numa realidade metafísica, ou até mesmo numa realidade maior do que, na perspectiva aristotélica, maior do que simplesmente os bens materiais e o desejo, tá certo? Ou até mesmo as nossas paixões. Areté, então, a perspectiva da virtude, ele vai, em um dos seus escritos, é muito interessante, porque ele entende, junto com, por exemplo, os gregos, eles vão entender que o conhecimento, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos conhecer, nós temos maior facilidade para alcançar a felicidade. Quanto mais eu conheço, eu entendo, ou seja, quanto mais a razão é o centro das minhas buscas, do meu desejo de conhecer, da minha realização de vida, quanto mais eu busco o conhecimento, mais eu me aproximo da felicidade, porque eu me separo das coisas, dos bens passageiros, dos bens parciais e vou em busca do bem final. Obviamente, na época de Aristóteles, nem todos possuíam a capacidade de ter conhecimento, de estudar. Uma civilização, na época de Aristóteles, era formada ali além de escravos, também aqueles que eram considerados lá mais dignos, né, de ser cidadãos, né? Eles eram os filósofos, esses sim, detentores do conhecimento. Eles até entravam na perspectiva além da filosofia, da política. Eles eram os políticos, geralmente, os filósofos, aqueles que estudavam 30, 40 anos, 20, estudavam muito, muito tempo. Além desses, aqueles que possuíam alguns bens, posses, que tinham tempo para estudo, mas também possuíam algumas atividades. Por exemplo, alguém que possuía comércio, ele trabalhava, por exemplo, mas ele tinha condição de ter um período do dia para estudo. Isso era importante para eles. Mas existiam também aqueles que eles chamavam, aqueles que eram responsáveis de produzir coisas, tá? Por exemplo, produzir tamanco, entre roupas, entre outras coisas. Esses somente viviam na produção. Na época de Aristóteles, eles não estudavam, tá certo? E aí Aristóteles se pergunta, tá, quando a gente para e pensa em relação à busca do conhecimento, nós entendemos que esses são os filósofos. É fácil a gente entender que um filósofo, aquele que se dedica para conhecer, se dedica nas coisas racionais, nos bens racionais, esse entender a felicidade é simples. Agora, os outros, aqueles que são
comerciantes, donos de fazendas, aqueles que trabalham com as mãos, produzindo coisas. Como que eles vão se dedicar o suficiente para conhecer e entender o que é felicidade? Como que eles farão isso? Aristóteles, então, ele entende que para todos é necessário viver a virtude. Por quê? A prática daquele que conhece muito, o filósofo, é a virtude. E é por meio da virtude, da busca do bem em todas as coisas, que esse vai ser feliz. Logo, a areté é a maneira para que todos, não só os filósofos, os conhecedores dos bens racionais, mas para todos da sociedade, para todos nós, a virtude é o meio concreto de se buscar ter sempre como finalidade o bem. E assim viver uma vida boa, plena, cheia de felicidade. Aristóteles é um dos grandes pensadores que nós temos e eu recomendo para você Ética a Nicômaco. Repito, colocarei para vocês aqui embaixo no link da descrição. Aliás, colocarei um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa adquirir esse livro. Mais um grande livro que eu recomendo para você, uma simples aula de filosofia sobre o tema felicidade para todos nós aí. Muito obrigado, peço a você que possa deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo também, para que esse canal possa alcançar muitas outras pessoas e assim todos nós possamos conhecer e ingressar nesse mundo dos livros, tá bom? Deixa aí o seu like, muito obrigado, fique com Deus na leitura!